Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar mais um pouco sobre métricas, qualis, índice H, quais são esses fatores que influenciam as pesquisas e as publicações científicas aqui no Brasil por enquanto, e aí a gente vai falar sobre alguns desdobramentos de índices internacionais. Bom, vamos falar um pouco sobre métricas. Primeira questão, sobre a qualis. Por que muitos professores de pós-graduação ainda são tão presos à qualis? A qualis está diretamente ligada a uma métrica da CAPES para dar notas para qualificar o programa de pós-graduação e não a revista. Então, a CAPES, que é a agência que cuida dos programas de pós-graduação no Brasil, mestrado e doutorado, dentre os fatores que ela usa para dar notas aos programas, que são notas de 3 a 7, ela considera formação dos professores, pesquisas em andamentos, pesquisas que fecharam, impacto social, o currículo do professor, se eles publicam, onde eles publicam. Então, é uma infinitude de variáveis que vão dizer se o programa de pós-graduação é melhor no sentido de qualificado do que ele produz mediante a outro programa de pós-graduação. O que acontece com isso tudo? Quando essas notas chegam para as revistas ou os periódicos, como que foi reconhecido isso? A qualis, que nada mais é de uma das métricas desse programa aqui, tanto é que quando você fala da plataforma Sucupira, que é onde os coordenadores de curso têm que preencher todas essas informações, então eles também têm que preencher nessa plataforma, como se fosse um formulário, eles têm que preencher também a parte de publicação. Então, existe uma série de outros fatores que calculavam a qualis da revista, principalmente pela quantidade de professores e de alunos de pós-graduação que publicavam numa revista X ou Y. Não significa qualidade, embora alguns professores ainda acreditem que qualis está ligada à qualidade. Inclusive, essa questão da qualis começou a ser cada vez mais criticada, batida e repensada com relação à reformulação, porque existem algumas revistas internacionais que lá fora não têm conhecimento nenhum e até mesmo são rechaçadas no mundo científico. Mas quando chegava aqui no Brasil, pelo incentivo desses professores de pós-graduação terem para publicar nessas revistas, existe uma revista em especial que ela aceita material com 3 páginas. Então, é uma revista inteiramente comercial que cobra de 2 a 5 mil dólares por publicação e pela quantidade de professores que acabavam publicando nessa revista, aqui no Brasil ela chegou a ser a 1. Então, se você procura essa revista, seu impacto acadêmico, seu reconhecimento e sua crença acadêmica no mundo internacional, ela não é nada. Aqui no Brasil, ela é qualis A1. Do mesmo jeito, aconteceu com a Nature, só que quando tinha várias áreas mães, várias áreas de qualis, agora a gente já está no processo de ter uma qualis só, então quando tinha várias áreas, a Nature teve áreas que ficou com B5 caindo para 6, só que a Nature é uma revista de um grupo muito grande que tem representatividade internacional. Então, para vocês verem que a questão da qualis é uma questão que gerou e ainda gera muita confusão. Os professores, quando eles pedem, você tem que publicar numa revista A1, numa revista A, ele está se referindo a essa métrica aqui, porque é um dos fatores quando a Sucupira vai gerar a nota do programa, ele ainda não vai ser mais assim daqui para frente, mas ele ainda vê
a questão da Qualis. Então, como ele ainda considera e o professor não entende, ele acha realmente que a questão da Qualis é a questão de qualidade, e aí ele pede que seja uma revista de Qualis B, Qualis B1, Qualis A. Então, essa questão da Qualis, na verdade, é uma questão de discussão, é uma questão que ainda tem muita coisa a se falar e é uma tendência a cair. Por quê? Justamente por essa questão. Qualis é uma mensuração, é uma medida para medir os programas de pós-graduação no Brasil. Não é, de jeito nenhum, uma qualidade da revista. Aí a gente entra na questão de métricas. Se a Qualis não é a questão da qualidade da revista, como que se mede, então, uma métrica, uma forma de você saber que a revista é boa ou a revista não é ou não é? Primeira coisa que eu volto a falar, e a gente sempre fala sobre isso, é a questão da informação que você tem chegar até as pessoas. Sejam esse grupo de pessoas cientistas, sejam esse grupo de pessoas comunidades, sejam esse grupo de pessoas a própria sociedade. Então, surgem as métricas como uma forma de dizer que o seu artigo ou a revista tem um impacto. Esse impacto nada mais é de pessoas que leem, pessoas que aceitam o material ou não e pegam esse material para embasar outros estudos ou para continuar seus estudos. Essas métricas, então, elas são dadas a partir do momento que seu estudo chega em tão grande número de pessoas e ele está bom no sentido das pessoas escolherem utilizar o seu estudo para o estudo dela. Então, essas métricas são de citações. Então, a pessoa tem que ir lá, pegar o seu material, ou seja, a revista que você está publicando, tem que fazer um trabalho de marketing, tem que estar indexada, tem que ter tecnologias que cheguem às pessoas, e aí as pessoas vão pegar esse material, vão citar em seus respectivos artigos e aí vão indexar. Na hora que elas publicam um material que citou o seu material, aí surgem as métricas. E aí você começa a ter relevância. Só que como existe uma métrica universal? Não, ainda não. As métricas base que nós conhecemos são das próprias plataformas, das próprias bases de dados. Existem algumas iniciativas, como o ResearchGate, como o Orchid, como a Academia.edu, que fica coletando informações sobre o que as pessoas citaram de você. Então, o ResearchGate, por exemplo, ele faz uma varredura e quem cita o meu nome, ele me manda um e-mail. Você foi citada. Alguém citou seu nome. Só que tanto a Academia.edu, quanto o ResearchGate, quanto o Orchid, ainda não tem oficialmente essas métricas do material ou das revistas. Para as revistas, essas métricas dessas plataformas, ela fica informando o autor. Aí o autor passa a ter representatividade. No caso das revistas, elas vão contar com as métricas das bases de dados. Quais bases de dados? Por exemplo, se o seu artigo, se a sua revista é indexada na Google, todo pessoal que cita a sua revista, todo mundo que pega o seu material ou o material da revista, cita, publica e essa publicação é indexada na Google, a Google enxerga que a sua revista é citada, o que a revista que você citou, que você trabalhou é citada. E aí, dentro da Google, ela vai considerar isso como índice H. E é importante colocar que o índice H da Google, ela está enxergando ainda somente os materiais da Google Acadêmico. Então, no caso, por exemplo, a gente tem um bom índice hoje na Google.
Se a gente for pegar só na Google Acadêmico o nosso índice H, a gente vai subir para o status A, se continuar nessa expectativa. Só que a Google ainda, agora em agosto de 2020, ela não consegue enxergar os materiais da Google normal. E aí é um problema de programação de sistema da própria Google. Então a Google hoje no índice H só está enxergando os materiais da Google Acadêmico. Na hora que conseguir fazer esse reconhecimento para a Google normal, o nosso status tende a subir pelo menos 10 vezes mais. Aí extrapolaria e ficaria uma das maiores do Brasil. Aí tem outras bases de dados, como por exemplo a EBSCO, a Web of Science. Essas bases de dados, a ProQuest, enfim, essas bases de dados, elas fazem partes de grupos, de grandes grupos corporativos, e elas adotam outro tipo de métricas. É da mesma forma, é das pessoas que indexam nessas plataformas, citam e voltam para essa plataforma. Esses nomes são basicamente os JCRs e o fator de impacto. Então, fator de impacto e JCR são pertencentes, é um nome de métrica de base de dados fechadas, tá? A Núcleo do Conhecimento trabalha com a iniciativa do conhecimento científico aberto. Nós também trabalhamos com a ideia de Open Search e também apoiamos o Pacto DORA. Então, o conhecimento científico para nós, da revista científica Núcleo do Conhecimento, e deve ser aberto para todos e de fácil acesso. Isso faz com que o índice que a gente utilize hoje seja o índice H, que é o índice da Google de uma plataforma aberta. Quando vocês ouvirem fator de impacto ou índice J, como algumas instituições falam, significa que ele está querendo revista que apoiem ou que estabeleçam uma relação com essas bases de dados fechadas, tá? É bem diferente, base de dados fechadas, paga para acessar, paga por artigo. Hoje o governo brasileiro gasta muito com isso daqui. Nós acabamos privilegiando as revistas internacionais e não revistas brasileiras. E nessas revistas, a maioria das publicações são em inglês, o que significa que elas não são direcionadas para a sociedade brasileira no geral. Elas são direcionadas apenas para um pequeno grupo de pessoas, que são pessoas que falam em inglês e que têm interesse e acesso a essas bases de dados. Não é conhecimento científico aberto. Quando você paga muito caro para acessar uma base de dados, essa base de dados automaticamente vai de encontro com conhecimento científico fechado, não aberto. E aí, aberto, aqui a gente usa o índice H. O que tem interessante nessa questão de métricas é que o índice H da Google é uma métrica internacional. Aí sim a gente começa a entrar num outro patamar de métrica. Qualis só existe no Brasil. Qualis é para que o programa de pós-graduação receba nota. Essa nota do programa de pós-graduação está associada com a quantidade de recursos que a instituição tem, que a CAPES direciona para essa instituição. Então, Qualis só é do Brasil, vai ter modificação, a gente vai falar sobre isso, mas basicamente o que tende a ficar são métricas internacionais que seja fácil de medir, todo mundo tem acesso no mundo inteiro, que é o índice H da Google Acadêmico, certo? Então é isso, pessoal. Por hoje a gente tem para falar dessa questão de métrica, é uma coisa ainda que exige discussão, porque não é todo mundo que entende, tem bastante variáveis para a gente trabalhar. E não se esqueça, se você gostou do nosso vídeo, deixa o seu like aqui, seus comentários, que é muito importante para a gente, e se inscreva no canal. Um abraço e até a próxima!